Nós vamos entrar agora em um assunto relativamente complicado da física, e ele é um pouco complicado por alguns motivos. Primeiro, porque ele é extremamente abstrato, é muito difícil de você imaginar aquilo que a gente vai discutir em relação a esses assuntos relativos à parte de eletrostática. Isso que a gente vai começar a discutir a partir desse momento, e um desses conceitos, um desses conteúdos mais complexos devido ao seu altíssimo grau de abstração, é o conceito de campo elétrico. Nessa primeira videoaula de eletrostática que a gente vai discutir sobre esse assunto, o objetivo é estabelecer o conceito e algumas propriedades desta grandeza física conhecida como campo elétrico. De início, eu vou recorrer ao meu verbo, e eu acredito que tão eficiente quanto, exemplo da esfera carregada, que está fixa, ela está presa e ela está positivamente carregada. Consequentemente, essa esfera metálica, por exemplo, que está positivamente carregada, ela não tem mobilidade alguma. Aí eu vou pegar, vamos imaginar que eu consiga fazer isso, pegar uma carga elétrica positiva e colocá-la em 4 pontos em torno desta esfera positivamente carregada. Quando eu largar esta carga positiva, essa carga pontual, neste ponto, ela vai interagir com esta esfera positivamente carregada, e como essas duas cargas têm o mesmo sinal, elas hão de se repelir. Então, como esta esfera não pode se mexer porque ela está fixa, esta carga elétrica, tendo uma mobilidade, vai ser submetida a uma força elétrica que a puxará lá para cima, na mesma linha de ação que une, na mesma linha que une o centro desta carga com o desta esfera. Se eu deslocar esta carga positiva aqui para o lado, esta carga positiva também vai interagir com esta esfera positivamente carregada, de tal maneira a ser repelida. E sobre essa esfera positiva haverá uma força apontando horizontalmente aqui para a direita. A mesma coisa acontece se eu colocar esta carga pontual nesta posição. Ela vai interagir eletricamente com esta carga de tal maneira a ter uma força atuando na mesma direção que une a carga ao centro desta esfera. E, para finalizar, esta carga positiva, essa pequenininha, nesta posição vai ser submetida à ação de uma força de natureza elétrica puxando ela para cá. Todas essas forças têm natureza repulsiva, simplesmente porque estas cargas têm o mesmo sinal. Então percebam que em qualquer ponto que eu dispus esta carga pequenininha em volta desta esfera central, ela sofreu a ação de uma força. Para caracterizar esse fato, para dizer que é em qualquer ponto, em torno desta carga central, esta carguinha sofreu a ação de uma força, nós dizemos que esta esfera central cria em torno dela um campo elétrico, que poderia ser definido como sendo uma região do espaço onde, ao largar uma carga elétrica dentro desta região, esta carga sofrerá a ação de uma força. Tá, mas Rodrigo, tu fez aí essa hipotética experiência com uma carguinha positiva. E se você largasse uma carga negativa aqui? Não digo que ia acontecer a mesma coisa, pois dizer que ia acontecer a mesma coisa é o mesmo que dizer que essa carga sofreria a mesma força. A única coisa que vai diferir desta carga negativa para a carga positiva é que esta carga negativa sofrerá a ação de uma força atrativa. Se eu pegar essa carga negativa e colocar neste ponto aqui, perto desta carga central, esta carguinha positiva vai sofrer a ação de uma força também atrativa. O que importa é que esta carga negativa vai sofrer a ação de uma força. Portanto, a definição do campo elétrico ela é abrangente, ela é válida tanto para força atrativa ou repulsiva. Repetindo, o campo elétrico pode ser entendido como sendo uma região do espaço, onde você, ao largar uma carga elétrica dentro dessa região, essa carga vai sofrer a ação de uma força, seja ela uma força de atração ou uma força de repulsão. Este é o conceito que poderia ser atribuído a essa grandeza física conhecida como campo elétrico. Matematicamente falando, o campo elétrico
ele poderia ser determinado através da razão entre a força que é aplicada sobre a carga e o valor da carga elétrica que está sendo submetida à ação dessa força. Observações importantes. Unidades oficiais usadas para se expressar o campo elétrico. A primeira delas, o Newton por Coulomb, já que força é medida oficialmente em Newton e carga elétrica é expressa oficialmente em Coulomb, e o volt por metro. O volt por metro também é a unidade de campo elétrico. Pode parecer essa unidade meio estranha, já que nesta equação não aparece um símbolo que denote a presença de distância para aparecer a unidade de metro aqui, mas na verdade esta unidade de volts por metro ela é definida quando estudamos o campo elétrico uniforme, algo que a gente não fez ainda, vai ser alvo de estudo de uma próxima videoaula. Qual que é a relação entre estas duas? As duas, meus caros, são consideradas unidades oficiais, pertencentes ao sistema internacional. E a relação entre estas unidades é de 1 para 1. 1 Newton por Coulomb é o equivalente a 1 volt por metro. Pois bem, eu quero voltar a falar sobre esta equação aqui, porque ela nos leva a uma propriedade extremamente importante. Veja só, o campo elétrico, ele deriva de força. Força é uma grandeza física vetorial. Então nós poderíamos generalizar da seguinte maneira: o campo elétrico, por derivar de força, também seria uma grandeza, é uma grandeza física vetorial. E sendo uma grandeza física vetorial, ele pode ser representado por um vetor, isto é, por uma flecha. Esta flecha, este vetor, vai representar o módulo, isto é, a magnitude, a intensidade, o valor do campo elétrico, bem como a sua direção e o seu sentido. E aí, nós vamos ver agora que o campo elétrico ele pode ser criado basicamente em duas situações: por uma carga positivamente carregada ou por uma carga negativa. Vamos ver como é que as coisas funcionam em termos de representação de campo elétrico quando nós temos uma carga positiva e depois uma carga negativa. Vamos imaginar que aqui eu tenho uma carga positivamente carregada e o campo elétrico criado por essa carga elétrica tem os seus vetores que o representam divergindo radialmente. Os vetores que representam o campo elétrico criado por uma carga positiva se afastam da carga, apontam para fora, vão para longe da carga elétrica. Estes vetores estariam representando a direção e o sentido criado por esta carga positivamente carregada. Com uma carga negativa, acontece justamente o contrário. Os vetores que representam a direção e o sentido, bem como o módulo de uma carga negativa, do campo elétrico de uma carga negativa, convergem radialmente, ou seja, apontam para dentro da carga, se aproximam dela, entram na carga, seja lá qual for o termo que você deseje utilizar. Estas setas, estes vetores, estariam representando a direção e o sentido do campo elétrico criado por esta carga negativa. E isso nos leva a uma propriedade extremamente importante. Eu vou trazer esta equação aqui embaixo. Vou escrevê-la novamente aqui. O campo elétrico igual a força dividido pela carga. Primeiro, por que a carga ela não tem essa flechinha em cima? Ela não é merecedora de tal seta, simplesmente porque ela não é uma grandeza física vetorial. Só grandezas vetoriais têm as suas letras representativas com uma setinha em cima. Eu vou escrever esta equação de uma forma um pouco diferente. A força elétrica é igual ao campo elétrico multiplicado pela carga. Então veja que a carga elétrica, como a gente viu, ela pode ser positiva e a carga pode ser negativa. E aí a gente chega numa conclusão importante, porque dependendo do sinal da carga elétrica,
a força pode não atuar na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico. Então as coisas poderiam ser resumidas da seguinte forma. Primeiro, se a carga em questão é uma carga positiva. Quando a carga é positiva, o campo elétrico e a força elétrica têm mesmo sentido. Então, a mesma direção elas sempre vão ter, tá? Porque a força ela atua na mesma direção que une a carga até o ponto onde se pretende aferir a direção e sentido do campo elétrico. Outra observação importante: pode acontecer da carga elétrica ela ser negativa. E como é que as coisas funcionam? E acontece o contrário. Se a carga elétrica em questão é uma carga negativa, o campo elétrico tem sentido oposto à força elétrica. Tem sentido oposto à força elétrica. Pois bem, então eu poderia ilustrar isso que eu acabo de registrar no quadro da seguinte maneira. Vamos imaginar que aqui eu tenho uma região do espaço onde as linhas de campo elétrico atuam desta forma aqui. Este é um campo elétrico que já existe numa certa região do espaço. Aí eu vou pegar e vou largar uma carga elétrica dentro deste campo elétrico. Então, primeira observação digna de registro. Toda carga elétrica dentro de um campo elétrico sofre a ação de uma força. Se eu largar qualquer carga elétrica dentro de uma região permeada por um campo elétrico, esta carga vai sofrer a ação de uma força. E aí resta a gente descobrir para onde essa força vai puxar. Vejam, como eu acabo de dizer, quando a carga é positiva, o campo elétrico e a força elétrica têm o mesmo sentido. Portanto, aqui, se o campo elétrico já aponta horizontalmente para a direita, a força elétrica que vai puxar esta carga atuará horizontalmente para a direita. Enquanto que, se eu tivesse um campo elétrico, um outro campo elétrico, numa outra região do espaço, que eu estou representando aqui por essas linhas, estas setas, estes vetores, representam o campo elétrico já existente em uma determinada região do espaço. Se eu largar um elétron, uma carga portadora, uma partícula portadora de carga negativa, este elétron vai sofrer a ação de uma força. Segundo o que eu disse, toda carga jogada, largada, atirada dentro de um campo elétrico vai sofrer a ação de uma força. E como este elétron é uma partícula portadora de carga negativa, o campo elétrico e a força elétrica terão sentidos opostos. Percebam, não há a menor chance da força elétrica ter uma direção diferente do campo elétrico, mas pode ter sentido diferente, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Esta força elétrica atuaria de tal maneira a puxar esta carga em sentido oposto à orientação do campo elétrico. Ok? Pois bem, este quadro que eu preparei aqui para vocês diz respeito à definição, ao conceito de campo elétrico. No próximo quadro, na próxima videoaula, nós vamos falar sobre o campo elétrico de uma partícula especial. Campo elétrico gerado por uma carga elétrica por fora. Ok? Então vamos lá.